até, Rafael, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a utilização desse recurso de uma forma que não venha a faltar para a sociedade. Então, às vezes a gente tem aqueles picos de queda de energia, ou de repente chove, algumas regiões, aqui mesmo na região do Ibirapuera, começa a chover, a gente mesmo aqui dentro da Lesp apaga, tem que ligar o gerador. Esse sistema evita esse tipo de situação? Olha, a energia solar sozinha, não. Tá. A energia solar sozinha ela é uma fonte complementar de geração, mas ela não armazena energia. Mas quando a gente fala de energia solar, é interessante entender o contexto um pouco mais amplo. Então a gente está falando de transição energética, que são várias novas tecnologias que a gente pode usar em conjunto. Então uma delas é a energia solar, energia eólica, as energias renováveis, mas a gente tem também, por exemplo, os veículos elétricos, que são uma outra forma de consumir energia, o próprio Zé Luiz falou sobre as lâmpadas LED e tal. E existe uma tendência muito forte também agora com as baterias especiais de lítio. Né? Então, a gente sempre teve bateria, já era possível fazer sistemas com bateria, mas a gente tem cada vez mais sistemas avançados e que você coordena tudo isso de uma forma integrada e aí sim você tem mais segurança, inclusive, para a rede. Então, imagina que aqui na Lesp, por exemplo, a gente tivesse um sistema de geração de energia solar e também um banco de baterias para armazenar aquela energia gerada. E aí, numa eventual blackout, falta de energia, as baterias suportariam a rede. Uhum. Do ponto de vista de infraestrutura, que você perguntou também, a energia solar, na verdade, ela alivia a rede, né? A gente tem os picos, tem o pico tradicional na noite, mas hoje a gente tem um pico muito forte de demanda durante o dia por conta de refrigeração, o ar-condicionado hoje é muito acessível, então tem um pico grande. A gente já teve um blackout em São Paulo por variação da rede, por falta de capacidade. E a energia solar, se a gente tivesse uma inserção maior, provavelmente isso não aconteceria. Então, a gente sempre fala que não existe a fonte ideal de energia, mas a matriz ideal, né? Então, você precisa, sim, de uma termoelétrica para alguns tipos de situação. A solar e a eólica, por exemplo, elas se compensam, porque uma gera à noite, a outra de dia, esse tipo de coisa. Então, você precisa coordenar isso tudo para trazer não só uma economia e uma energia mais limpa, mas também mais segurança, mais confiabilidade para a rede. Essa transição energética ela é um movimento maior do que a geração renovável, né? Então a gente tem essa primeira coisa, né? Descentralização. A gente começa, ao invés de ter Belo Monte, Itaipu gerando muita energia lá longe e a gente precisando transmitir para o país inteiro, a gente passa a ter o próprio consumidor gerando sua própria energia, né? Depois a gente tem a descarbonização que a gente fala, que é parar de gerar com fontes fósseis e gerar com fontes limpas. E a gente tem a digitalização, que é quando eu tenho acesso a esses dados instantâneos de cada fonte sendo gerada, consumidor, um blackout, de repente tem um blackout em um hospital, por exemplo, se eu tiver ali uma geração próxima ou tiver bancos de bateria, futuramente até os carros elétricos na rua carregando, eu consigo usar a energia desses carros e daquelas baterias para manter, por exemplo, o hospital ou a própria assembleia aqui, por exemplo, funcionando. Então é muito importante a gente entender isso, até mesmo como proposta, como leis e tal, né? A gente tenta sensibilizar assim, os agentes de que não é um movimento isolado de uma tecnologia ou de outra. A gente está passando por uma transformação, o mundo todo, isso está acontecendo já há mais tempo em outros países e agora o Brasil está avançando e já tem uma posição importante também, mas ele é um movimento complexo, não no sentido de difícil, mas de que ele une muitas coisas diferentes. Essa gestão da eficiência energética, das fontes, as novas formas de usar a energia, tudo isso em conjunto, sim, vai trazer muito mais confiabilidade e muito menos impacto ambiental e uma energia, inclusive, mais barata. Ok. Bom,